Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo especial que é a primeira aula do meu treinamento, o método completo para você obter sozinho a sua cidadania italiana na Itália, sem a necessidade de contratar uma assessoria. Fala galera, eu sou o Mattioli e o meu objetivo é ensinar você a conquistar sozinho a sua cidadania italiana sem a necessidade de contratar uma assessoria. E para isso, hoje eu quero trazer uma aula aberta do meu treinamento e nessa aula eu ensino você a parte legal do processo para você entender e ter embasamento quando você for realizar a sua cidadania italiana na Itália. E são dois fatores principais que são discutidos nesse vídeo, nessa aula, que são por que você precisa estabelecer a residência, né? Por que você, legalmente falando, tem que fixar residência em um comune italiano. E segundo lugar, por que das certidões que a gente sempre fala aqui nesse canal, né? Por que precisa apresentar exatamente essas certidões no seu processo. Então esse vídeo aqui ele é extremamente recomendado para quem pretende ingressar com o pedido do reconhecimento da cidadania italiana na Itália, via administrativa, então via comune, do mesmo modo como eu fiz há 4 anos, em 2019, residindo na Itália, no qual o meu processo durou apenas 67 dias. Então, se você tiver interesse em fazer desse modo, como eu fiz, assista a seguir essa aula, é uma aula aberta do meu treinamento, e se você se interessar pelo conteúdo e quiser saber mais informações sobre como funciona esse curso, esse treinamento, o link está aqui na descrição. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os princípios do processo Via Itália. E são 3 os itens principais que você precisa entender para saber como que funciona esse processo, por que ele é possível ser feito na Itália. Então, o primeiro item é as circulares, né? Ou são as circulares, a circular K28 e a circular 32. Os outros 2 itens são a residência na Itália e a domanda, que é o pedido oficial da cidadania. Então, vamos começar falando sobre as circulares. A primeira circular é a K28. A K28 é um documento de 1991. Essa legislação, essa circular, foi escrita há 30 anos. E você pode fazer o download das 2 circulares, você pode baixar a K28 e a 32 nos links aqui abaixo. Então, a circular K28, o que ela fala? Ela fala sobre o reconhecimento do status civitatis de estrangeiro de origem italiana. O que é isso, status civitatis? Esse é um termo do latim que fala sobre a condição jurídica do cidadão perante o direito romano. Então, a circular K28 vai falar do reconhecimento desse direito jurídico, ou seja, o reconhecimento da cidadania italiana para estrangeiros que têm a sua origem italiana e estrangeiros, né, pessoas que têm origem italiana, mas que nasceram fora da Itália. Certo? Então, a circular K28, esse documento, ele foi redigido, a legislação foi criada para facilitar o entendimento dos oficiais dos comunes, as pessoas que trabalham nos comunes e que realizam esses processos de reconhecimento. Por quê? O oficial que trabalha no comune, ele tem várias atribuições. Então ele cuida, por exemplo, de eleições, quando tem eleição na Itália, ele cuida de nascimentos, de casamentos, de óbitos, ele tem uma série de atribuições. E uma pequena atribuição, uma tarefa que essa pessoa faz, às vezes, é um reconhecimento de cidadania italiana. Ok? Então, esse documento, essa circular, ele facilita o entendimento dessa pessoa. Então, ele é o documento, o ponto de partida que a pessoa vai fazer a consulta para realizar o processo de reconhecimento. É claro que em comunes maiores, onde é comum esses processos, essa pessoa já está mais familiarizada. Mas dos comunes pequenos, muitas vezes eles nunca fizeram um processo, ou fizeram uma vez ou outra. Então, no meu caso, o comune que eu fiz o meu processo, eu me lembro que eu levei as minhas certidões lá e depois eu voltei, depois de mais ou menos 1 hora, eu voltei lá porque eu tinha esquecido um documento. E a hora que eu cheguei no comune, as oficiais elas estavam com o livro aberto, olhando a legislação. O que ficou claro naquele momento? Que as pessoas, não, né, os oficiais de comunes pequenos, eles não têm um entendimento assim, funciona da seguinte forma, pá. Não. Então, justamente a K28 é um documento
que fala sobre o que precisa no processo de reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Então, esse é o documento ponto de partida, ok? Então, o que esse documento fala? Primeira coisa, ele começa falando sobre brasileiros, argentinos e norte-americanos que vinham pedindo muito esse reconhecimento, era uma demanda muito alta. Veja, isso em 1991, há 30 anos. Né? Mas ele não se limita a essas nações, né? A essas 3 nações. Qualquer pessoa que nasceu fora da Itália e que tenha a descendência, que consiga comprovar com base no que esse documento pede, ela vai ter o direito. Ele só cita que existe uma demanda muito alta por essas 3 nações, né? Pessoas nascidas no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Aí, o próximo item, ele continua falando sobre não haver limite de gerações, ou seja, o italiano podia ser o seu pai, o seu avô, o seu trisavô, enfim, qualquer pessoa na sua linha de ascensão, desde que você consiga comprovar isso através dos documentos que vão ser solicitados nessa circular. Então, não há limite de geração para o reconhecimento. Agora, até quando vai ser assim? Qualquer decreto que seja criado pode acabar com isso? Bom, não sei. Mas quando eu descobri que existia essa possibilidade de fazer o processo na Itália, eu não perdi tempo. Comecei a estudar, fui lá e fiz o meu processo. Ok? Então, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, não existe limite de geração para você solicitar a tua cidadania italiana. E se eu não me engano, a cidadania italiana é a única que não tem limite de geração. Ok? Próximo item que ele fala é sobre os nascimentos até o ano de 1948. Tá? Eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto. No decorrer das aulas nós vamos falar sobre essa questão dos nascimentos de 48, que é a derivação materna, a cidadania por derivação materna. Eu só estou citando que ele fala sobre isso nesse documento também. Próxima coisa são as certidões necessárias para o processo. E por fim ele fala das condições preliminares, que a gente vai falar sobre elas, que são 2, a condição A e a condição B. Então, a condição A é a verificação pelo prefeito ou pelo cônsul, ou seja, quem vai dar o carimbo ali, a assinatura final, que vai te dar o seu reconhecimento é o prefeito do comune onde você é residente ou o cônsul. Para quem não é residente em algum comune, ou seja, uma pessoa que não reside na Itália, ela reside no exterior. Então, no caso das pessoas que residem no exterior, é o cônsul que faz isso. No caso de quem reside na Itália, em algum comune, é o prefeito. Claro que quem faz o seu processo não é nem o prefeito e nem o cônsul. Né? No caso, nos processos via Itália, eles são feitos pelos oficiais de Estado e o prefeito vai dar só a assinatura final, na hora que tiver concluído. E no caso, a via consular, são os funcionários do consulado, ok? É só uma questão de formalização mesmo. Agora, frisando aqui sobre essa questão de residentes do comune, ok? O processo na Itália precisa ter essa residência. A gente vai falar mais para frente sobre essa questão. Eu só quero que fique claro que residir em um comune não é simplesmente você chegar numa cidade com a sua mala e se instalar lá num hotel, num albergue, um hostel, e falar, não, eu estou morando aqui, eu sou um residente. Não é assim que funciona. Existe uma legislação na Itália que fala sobre a residência legal, ou seja, você entrar para a lista de moradores naquele comune, beleza? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E a condição preliminar B é a documentação, que é onde está a maior parte das questões que a gente vai discutir aqui agora. Então, o primeiro item mais importante de todos é extrato de nascita do italiano que emigrou para o exterior, o dante causa. O que é o dante causa? É exatamente isso que a gente acabou de falar. É o italiano que emigrou para o exterior. A pessoa que é o seu ascendente, que morava na Itália, que nasceu na Itália e que veio para o Brasil. Se você falar, não, eu tenho uma certidão de nascimento brasileira aqui do meu antenato italiano, isso mostra que ele não é o seu antenato italiano, porque o seu antenato italiano é uma pessoa que nasceu na Itália e emigrou, ok? Por isso, esse é o único documento, com certeza, que ele tem que ser italiano, ok? Por que esse é o único com certeza? Porque o casamento pode ser que seja italiano ou não. A gente já vai falar sobre o casamento. Então, próximo item.
certidões de nascimento de toda a linha de transmissão com tradução para o italiano. Ou seja, todas as pessoas que compõem a sua linha de transmissão, todos os seus ascendentes, até você, inclusive o requerente, precisa ter o nascimento. Ok? Então, nascimento com tradução para o idioma italiano. Então, no meu caso, era eu, meu pai, meu avô e o meu bisavô. O meu bisavô, que é o italiano Dante Causa, aquele que emigrou. Então, precisa da certidão da minha mãe, da minha avó? Não, não precisa. Da minha bisavó? Não, não precisa. Só a certidão dos ascendentes em linha reta, não precisa dos cônjuges, ok? Certidão de casamento, a mesma coisa. Certidões de casamento de toda a linha de transmissão com tradução para o italiano. Mesma coisa dos nascimentos, você vai precisar de todos os casamentos até chegar no seu antenato. Se você, requerente, é casado, também precisa. Aí, para as pessoas que às vezes perguntam, mas e quando não tem casamento? O filho nasceu fora do casamento, como é que funciona? Nesse caso, se não há o casamento, o genitor que transmite a cidadania, ou seja, aquele ascendente nessa linhagem, ele precisa ter sido o declarante no nascimento do filho, ok? Então vamos dizer no meu caso, meu pai, meu avô, meu bisavô. Se o meu avô não tivesse se casado com a minha avó, no nascimento do meu pai ia ter que estar escrito lá que ele, o meu avô, é o declarante desse nascimento. Caso contrário, vai complicar o seu reconhecimento da cidadania, ok? Então, extrato de nascita do italiano, certidões de nascimento de toda a linhagem, certidão de casamento de toda a linhagem, com tradução para o italiano. Próximo item. Certidão referente ao avo italiano. Quem que é o avo italiano? É o Dante Causa, aquele que emigrou da Itália, com a negativa de naturalização prévia ao nascimento do ascendente que compõe a linhagem do requerente, com tradução para o italiano. O que é isso que eu estou falando? É a famosa CNN, Certidão Negativa de Naturalização, ou a CPN, Certidão Positiva de Naturalização. Por que às vezes ela é positiva e às vezes ela é negativa? Por quê? Pode ter ocorrido a naturalização, não tem problema se o seu Dante Causa se naturalizou. O que acontece é, conforme está escrito na K28, a negativa tem que ser da naturalização antes do nascimento do seu ascendente. Então, por exemplo, no meu caso, o meu bisavô, ele se naturalizou, se não me engano, foi em 1946 que isso aconteceu. O meu avô, no entanto, nasceu em 1926, ou seja, 20 anos antes dessa naturalização. Por isso, no meu caso, não tem problema nenhum. Se o meu avô tivesse nascido em 1950, por exemplo, eu não teria o direito. Por quê? O meu avô teria nascido de um brasileiro, não de um italiano. Ok? Então, essa é a CNN ou às vezes a CPN. Próximo item, certificado emitido pelo consulado atestando a não renúncia da cidadania italiana por parte de todos os ascendentes na linha de transmissão, inclusive o requerente. Ou seja, esse documento, são vários documentos, né, a não renúncia de cada pessoa na linha de transmissão, só que esse documento ele é emitido pelo consulado, não é você, o requerente, que vai atrás dessa certidão. É o comune que vai solicitar para o consulado, e o consulado vai emitir dizendo que nenhuma pessoa na linha de transmissão renunciou à cidadania italiana. E esse documento é a famosa non rinuncia, ou mancata rinuncia, né? Quer dizer o quê? O que é mancata rinuncia? Seria como, a tradução seria como a ausência da renúncia, ou seja, não houve essa renúncia, ok? Próximo item. Certificados adicionais para órgãos com competência para tal. Bom, esse é um parágrafo que ele tem um entendimento amplo, ele não é específico exatamente de que documentos são esses. Por quê? Ele dá margem para o oficial interpretar o seguinte: se ele tiver alguma dúvida, na hora que ele estiver verificando esses documentos, ele pode solicitar algum outro documento para diversos órgãos de competência que ajudem ele a corroborar essa comprovação da linhagem do requerente, se a pessoa realmente tem o direito ao reconhecimento ou não. E dentre esses documentos pode ser solicitada a certidão de óbito. A certidão de óbito de qualquer pessoa que faça parte dessa linha de transmissão. Claro, para haver uma certidão de óbito a pessoa precisa estar morta, então
geralmente fala-se sobre o óbito do antenato, ok? Porque o antenato, acredito que em todos os casos, ele já faleceu, porque os antenatos eles teriam mais de 100 e poucos anos, 120 anos, entendeu? Então são pessoas que já não estão mais vivas. Por isso que fala-se sobre a obrigatoriedade ou não do óbito. Ele está nesse parágrafo. Próximo item, legalização consular. A menos que haja alguma isenção prevista com base em convenção internacional ratificada pela Itália. E é aqui que entra a apostila de Haia. Então, a Itália ela já faz parte dessa convenção de Haia há muitos anos, só que o Brasil não fazia. Então, por isso que os processos mais antigos eram feitos com legalização consular. E em 2016, mais especificamente em agosto, o Brasil passou a fazer parte dessa convenção. Então, hoje é utilizada a apostila de Haia para substituir essa legalização consular. Tudo isso está na K28, ok? Você pode fazer o download no link abaixo. Próximo item, certificado de residência. Como eu já tinha falado anteriormente, é necessário que você tenha uma residência legal, uma residência registrada na Itália. Não é simplesmente você chegar lá, alugar um apartamento, um lugar para você tomar banho, para você dormir. Não, tem que ser uma residência, ok? A gente vai falar sobre isso na área de membros, vai discutir esse assunto bem detalhadamente como que funciona. E o próximo item, o pedido em papel legal com o selo fiscal, que é a tal da domanda. Coloquei aqui o selo fiscal, entre aspas, por quê? O que é esse selo fiscal? Na tradução ele fala, seria algo como o selo se fosse no Brasil, né, o selo da Receita Federal ou o selo do imposto. E o que é isso, esse selo? É a tal da marca da bolo, certo? Então, todos esses itens vão ser abordados detalhadamente na área de membros. E agora a gente vai falar sobre a Circular 32. A Circular 32 ele é um documento mais sucinto, é pequenininho, e ele é o seguinte, esse documento ele é específico para descendentes italianos por nascimento, ok? A Circular 32 ela foi feita para descendentes italianos por nascimento. E ela basicamente vai falar sobre você poder residir na Itália, ok? Ela não fala diretamente sobre você poder entrar na Itália, mas sobre residir na Itália. Ela diz o seguinte, que você tenha isenção de autorização para residência por período menor a 3 meses. Ou seja, você não precisa de um permesso de soggiorno, né, um visto, você não precisa dele para residir na Itália por um período inferior a 3 meses, ok? É isso o que essa circular diz. E aí ela complementa, dizendo que para isso você vai precisar de uma declaração de presença. Por quê? Se você pode ficar um determinado período de tempo no país, você vai precisar informar qual é o dia 1 desse período, né? Senão, como é que você vai contabilizar esse período de 3 meses? Então, esse período é contabilizado pela declaração de presença, que, graças ao acordo que existe, o acordo de Schengen, ele funciona da seguinte forma. Os países que compõem esse acordo de Schengen, eles não têm a limitação de fronteiras. Então, quando você faz uma viagem de um país a outro, você não tem o carimbo de entrada. Ou seja, para as pessoas que vêm de fora da área Schengen, que é o caso de quando a gente faz uma viagem do Brasil diretamente para a Itália, o próprio carimbo na imigração, o carimbo no passaporte, o timbro no passaporte, ele serve como a declaração de presença, certo? Então, esse documento, a Circular 32, basicamente, se você olhar o conteúdo dela, que eu já falei, o link está abaixo para você fazer o download, ela vai resumidamente dizer o seguinte, que esse é um documento de utilidade para aqueles que querem fazer o reconhecimento iuris sanguinis em menos de 3 meses na Itália. Tá? Ele não está escrito nessas palavras, mas basicamente é isso que significa a Circular 32. E ainda tem gente que insiste em falar que fazer o processo de reconhecimento na Itália é ilegal. Eu acabei de mostrar 2 circulares, que são 2 documentos do governo italiano, mostrando por que você tem o direito e como que ele deve ser feito. E isso aqui é só o começo do que a gente vai abordar na área de membros. Então, essa é a primeira aula do meu treinamento.
Todas as aulas do curso são ministradas dessa forma, com essa didática, com o quadro e as informações que estão sendo discutidas no decorrer das aulas. Então, se você gostou da dinâmica desse treinamento e quer saber mais, o link está aqui para vocês conferirem. Valeu e até a próxima!